tudo que o Senhor já trouxe ao nosso coração. Estamos sendo, ó Deus, colocados nessa prensa. Alguns estão sendo tirados da prensa, porque já entenderam, ó Deus, o teu agir, já estão preparados, ó Pai, para dar um passo que o Senhor já tem para a vida dele e para a vida dela. Eu oro, ó Pai, para que os nossos corações continuem se rendendo diante do Senhor, para que no tempo teu, conforme o teu querer e a tua vontade, as promessas se cumpram, o teu nome seja honrado e o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, como já foi falado, nós tivemos ontem um tempo muito precioso de Deus, não porque foi ontem, não porque foi a conferência das Marias. Hoje pela manhã também foi um tempo precioso. Na verdade, quando você está na presença, você não depende de calendário. Quando você está na presença, você torna esse momento um momento sobrenatural na sua vida. E isso nós temos aprendido aqui nesta casa. Mas sobre ontem, nós somos ministrados de uma forma sobrenatural. Então foi falado muito sobre prensa, foi falado sobre corações quebrantados, corações que se rendem, e dando ainda continuidade, querendo eu, muita pretensão da minha parte, né? Dar, quem sabe, continuidade a tudo que Deus está fazendo aqui. Eu queria pensar com você rapidamente sobre esse tema, coração quebrantado. Fala comigo. Altar de glória. Você pode repetir? Então, quando nós falamos de coração quebrantado, talvez um dos personagens que mais se identifica com esse tema é o profeta Jeremias. É um dos livros do Antigo Testamento que eu já li algumas vezes e eu gosto de ler. A vida de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas. Viveu num período em que a tribo de Judá, o povo ali de Israel, estava com o seu coração endurecido, com o seu coração em rebelião. E Jeremias gastou a sua vida chorando por esse povo, derramando a sua alma por este povo. Sabe, queridos, uma parte do povo de Israel já tinha sido levado cativo para a Síria, e Jeremias percebeu que o restante seria levado depois também, e ele passou um bom período da sua vida, do seu ministério, orando ao Senhor, clamando, profetizando para aquele povo, pagando um preço alto da incompreensão. Então, quando você olha para a vida de Jeremias, ele convidando um povo de coração endurecido, conclamando o povo ao arrependimento, a uma vida de quebrantamento, e como consequência disso, ele enfrentou rejeição, enfrentou solidão, ele foi escarnecido pelas pessoas por causa das palavras que ele liberava. Ele não liberava simplesmente como muitos profetas dos nossos dias, só palavra de bênção. Ele não era adepto da teologia da prosperidade, não que Deus não pudesse usar para falar de prosperidade, que ele disse também, mas ele estava falando uma realidade que estava diante dos seus olhos. Quando você ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 20, do verso 7 ao verso 11, nós temos aqui a queixa de Jeremias. Olha o que ele diz: ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger, és mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos estão rindo de mim, por causa das palavras, das profecias que ele estava liberando sobre o povo. Então Jeremias não estava preocupado com o seu bem-estar, Jeremias não estava preocupado se ele teria muitos seguidores lá no seu Instagram, ele não estava preocupado se ele seria aplaudido pelas pessoas depois da pregação, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, ele estava preocupado em ouvir a voz de Deus e transmitir a voz de Deus. Por mais dura que fosse a palavra, por mais que a verdade pudesse constranger as pessoas, mas era a palavra de Deus. E ele continua dizendo: pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas,
Era isso, preste atenção, que a igreja fazia. Ele estava profetizando para o povo de Deus, para o povo escolhido, para a nação de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Você consegue entender o que estou dizendo? Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. Ele falou o seguinte: eu vou parar de pregar, eu vou parar de falar a verdade de Deus. Mas quando ele apenas pensou em parar, o seu coração começou a pegar fogo. Ele diz aqui que é como fogo em meus ossos, queridos. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, tá? E ele continua dizendo aqui: eu estou cansado de tentar contê-la e é impossível, é mais forte do que eu. Esta presença, esta unção, este chamado de Deus para a minha vida era mais forte do que a possibilidade de resistência de Jeremias. Sabe, queridos, ele continua dizendo: eu ouvi muitos boatos a meu respeito, me chamam de homem que vive em terror, e me ameaçam, se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam, e esperam que eu cometa algum erro fatal. Eles dizem: ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. Aí no verso 10, no verso 11, queridos, mesmo no meio de uma aparente solidão, mesmo no meio, quem sabe, de um questionamento, de uma possibilidade de abrir mão do ministério, ele encontra forças. A fé é fortalecida no seu coração, e ele diz o seguinte: o Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro. Você fala comigo: o Senhor, porém, está do meu lado como poderoso guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Você crê nessa palavra? Você pode dizer amém? Amém. Eu sei que você já disse, tá certo? Mas nunca é demais falar amém. Assim seja, glórias a Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está ensaiando no coral que vai cantar no céu esta expressão. Amém ou não amém? Glória a Deus. Sabe que então a gente olha para Jeremias, mesmo tentando permanecer em silêncio, a palavra de Deus em seu interior ardia como fogo. Jeremias reconhece e admite aqui no verso 11 que Deus sempre esteve do seu lado. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da aparente solidão, mesmo no meio do escarnecimento, mesmo no meio dos momentos em que ele era zombado, Deus estava olhando para ele, estava pelejando pela causa dele. É bem verdade que momentos como esse, queridos, a gente não consegue às vezes sentir, não consegue perceber Deus, porque o nosso coração fala mais alto, e a gente fica dependendo de emoções, a gente fica dependendo de que alguma coisa miraculosa aconteça, mas Deus continua trabalhando. O profeta Isaías nos fala de um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Querido, Deus não para. Nós vamos dormir e à noite nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, está liberando sonhos para nós, está cuidando de cada um de nós. Você crê assim? Então nós olhamos para Jeremias, um homem de coração quebrantado. Quando você ler no capítulo 9 do profeta Jeremias, olha que oração que este homem faz. Capítulo 9, no verso 1, ele derrama sua alma diante do Senhor, dizendo: ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelas mortes do meu povo. Você pode repetir esse texto? Eu olho para esse texto, queridos, e olho para mim mesmo. Eu vejo dentro de mim uma necessidade de restaurar essas lágrimas que Jeremias está falando. Eu peço a Deus que me dê a sensibilidade de olhar para a minha cidade e ver quantas pessoas estão partindo para a eternidade.
E peço a Deus para que eu não veja isso como se fosse uma coisa natural, por mais que a morte seja natural. Eu estou falando da minha insensibilidade. Eu olho para o texto de Jeremias e fico envergonhado, e fico constrangido em dizer que eu sou um pastor, queridos. Quando eu olho para a vida do profeta Jeremias, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, não para manipular as pessoas, não para usar essas lágrimas para depender do favor das pessoas, mas para o quê? Para chorar noite e dia pelos mortos do meu povo. E aí eu olho, querido, para nós como igreja, quanta insensibilidade nossa. Durante esses 6 meses, no primeiro tempo, que nós pregamos aqui domingo passado, nesses primeiros semestres, quantas oportunidades que nós tivemos aqui de orar por nossa cidade, de orar pelas autoridades, e muitos de nós passamos de largo. Nós não nos sentimos participantes dessa necessidade de orar, de clamar. Por outro lado, eu louvo a Deus, porque eu vi aqui muitos juniores, eu vi muitos adolescentes, eu vi muitos homens, muitas mulheres, eu vi pessoas aqui já de 60, 70 anos, querido, vindo para a casa de Deus para orar, e isso fortalece a minha fé, isso me dá ânimo para continuar a caminhada, porque nós conseguimos olhar não apenas aqueles que não estão fazendo, pelo contrário, olhando aquele que faz. Eu estava aqui sentado, eu acho que era a mãe com a criança aqui, e a mãe preocupada em deixar a criança aqui na frente, para acompanhar, para celebrar, a mãe acompanhando, querido, isso toca o meu coração, querido. É esta sensibilidade que você pai, você mãe, tem que ter com o seu filho, de envolver, de colocar dentro desse contexto, de ensinar no caminho, de ensinar o caminho. Mas nós estamos falando de Jeremias, que estava chorando. Quantos de nós, queridos, que temos dificuldade? Eu já preguei sobre isso tempos atrás, querido. Então receba uma verdade aí, eu não estou dizendo que você está em pecado por causa disso. Quantas pessoas aqui que nunca foram em um velório? Pastor, eu não gosto. Pastor, eu não gosto. Não é questão de gostar, eu não estou dizendo que você tem que viver em velório não, querido. Você tem que avaliar isso dentro de você. E buscar, sabe, querido? A Bíblia diz para chorar com os que choram. E se você não gosta de, pelo menos, ter compaixão de quem está inserido nesse contexto. E se não sabe dar uma palavra para alguém, não fale nada. Chegue perto da pessoa apenas. Eu já fui em velórios, querido. Como pastor de igreja, às vezes não falo nada. Apenas abraço a pessoa. Tem hora que não vem palavras. Mas eu preciso avaliar isso. Será que é eu que não gosto? Ou o que isso fala para mim, querido? Eu preciso me abrir para essas coisas. Eu preciso me permitir, queridos, viver esse tempo de quebrantamento. Sabe, quebrantamento não significa ausência de emoções, querido. Você pode falar comigo, quebrantamento não significa ausência de emoções. Fala comigo, quebrantamento revela dependência de Deus. E esse é um dos melhores lugares para nós estarmos, queridos. Depender de Deus para tomar decisões, depender de Deus para dar um passo, depender de Deus para fazer qualquer coisa na vida, por mais insignificante que seja, querido. Mas Deus vai se preocupar com um botão da minha camisa, sabe? Perdoe aqui a minha ignorância. Eu prefiro ver esse pai que se preocupa com um detalhe como esse. Eu prefiro me relacionar com Deus assim, Ele se preocupa. Tá, querido? Então ele vai lá na loja falar com bem, você é inteligente demais para saber o que eu estou dizendo. Jesus falou sobre um fio de quê? De cabelo, querido. Você vai na barbearia lá, o fio cai no chão, perde. Aí ele fala que ele se preocupa, que ele estará atento, um fio de cabelo, que não faz falta em alguns, né? Então, queridos, então um coração quebrantado leva as suas dores à presença. Um coração quebrantado, querido,
A Bíblia nos fala de um Deus, eu acho que é o profeta Isaías, capítulo 57 e o verso 15. Vamos ver o que diz o profeta Isaías, querido. É o profeta messiânico. Ele fala de um Deus que habita com o coração quebrantado. O que diz a palavra de Deus? Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito com contrito e humilde de espírito. Segura aí, querido. Em outra versão fala de quebrantado de espírito. Essa palavra fala muito comigo. Fala de um Deus que habita nas alturas dos céus. Um Deus que no primeiro momento parece que está longe e distante, mas Ele diz que eu habito também com o contrito, o quebrantado, aquele que se humilha, aquele que se rende, aquele que vive na dependência, aquele que abre o seu coração, aquele que não tem vergonha de derramar a sua lágrima, aquele que se importa com a minha presença. Ele diz que Ele habita com esse. Ele não está dizendo que é com profeta, com pastor, que é com líder, com missionário. Eu habito com um contrito e quebrantado de coração. Mas Ele tem um propósito nisso. E qual é o propósito? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É esse Deus que está aqui nesta noite. É esse Deus que te ama. É esse Deus que deseja se revelar mais ainda a você. E às vezes a gente fica procurando um Deus diferente, um Deus que faz tantas coisas, que faz mesmo, mas Ele deseja se revelar dentro desse contexto, querido. Mas é preciso o quê? Coração quebrantado. É preciso deixar o orgulho, a altivez, a soberba, a força do braço. Salmos 20 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você vai encontrar, querido, de Gênesis, Apocalipse, muitas experiências de homens e mulheres que se renderam diante do Senhor, que abriram o seu coração. A sua vida foi mudada e transformada. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, nós corremos um risco muito grande de tornar mecânica a nossa adoração. Corremos um risco muito grande de tornar mecânica o nosso louvor, tornar mecânico o nosso, ser um ritual simplesmente, o nosso devocional, o nosso tempo com Deus. Quando não há quebrantamento, quando não há rendição, nós fazemos na base da nossa experiência. A oração é a mesma, a gente já faz da mesma coisa. Um coração quebrantado está sempre experimentando coisas novas, uma revelação nova. Amém ou não amém, queridos? E às vezes nós reclamamos do momento da prensa. A prensa, querido, tira o melhor de nós. A prensa tira o melhor óleo, e é isso que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Glória a Deus. É difícil dar amém nessa hora, sabe? Jeremias permaneceu fiel, porque dependia da presença de Deus. Deus está procurando nesses dias homens e mulheres sensíveis ao pecado, homens e mulheres que se permitem chorar com os que choram, mas se alegrar também com os que alegram. Isso fala de sensibilidade. É isso que nós precisamos, queridos. Precisamos nos abster um pouco mais da máquina, da tecnologia. São coisas que estão tomando conta do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus. O problema é que nós sabemos disso. E quando a gente ouve essa palavra, a gente é até tocado por Deus, a gente coloca um propósito, mas quando saímos daqui, a gente volta para o mesmo ritmo, a mesma situação. Assim estava o povo de Israel. No primeiro momento, chorava, se arrependia. Quando o profeta virava as costas, o pecado voltava, a idolatria, o coração endurecido, querido. Jeremias passou anos e anos. Foram quase 100 anos, porque a Síria foi levada cativa no ano 722 a.C., uma parte de Israel. Aí Jeremias entra no contexto: gente, vocês vão presos também, Deus vai castigar, Deus ama vocês, vocês são um povo da promessa, Deus tem pensamentos elevados para a vida de vocês, mas o povo preferiu o caminho da desobediência. Passaram 100 anos, querido, debaixo de palavras, debaixo de ensinamento. Babilônia vem e leva o povo de Judá cativo. Agora o povo está lá em Babilônia. Lá eles lembram das promessas.
Lá eles lembram do profeta. E quando eles estão na Babilônia, eles falam assim para ele: hein, canta para a gente um canto de Sião. Aí o que eles falam? Como entoar o cântico de Sião, estando em terra estrangeira? É como se você estivesse fora da presença do Pai. É como se você estivesse longe daquele caminho que um Deus te colocou. Sabe, querido, não é tão fácil. Alguns até conseguem cantar numa boate, adorar a Deus, consegue cantar num motel, adorando a Deus, tá? Para ele estar adorando, mas não é o louvor que chega diante do Pai, querido. A gente precisa pensar isso. Salomão fala como a ave que voa longe do seu ninho, assim é o homem vagando longe do lugar que Deus o colocou, que Deus o chamou. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que Deus nos colocou assentado nas posições, nas regiões, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É neste lugar que Deus espera que nós estejamos. É neste lugar que a gente consegue discernir a voz de Deus, entender os caminhos do Pai. E mesmo não entendendo, a gente persevera no caminho. Mesmo não entendendo, a gente não desiste. Mesmo não entendendo, a gente continua a caminhada. Sabe, queridos, uma insensibilidade na nossa adoração, no nosso louvor. Nós estamos preenchendo esse lado espiritual, querido, com migalhas nesses últimos dias. Nós já não sentimos mais aquela alegria de ontem, de estar na casa do Pai. E graças a Deus que você está aqui, querido. Graças a Deus. Homens e mulheres que conhecem a Deus, têm até uma certa intimidade com Deus, já não tem nenhum constrangimento quando por alguma razão não consegue estar na casa do Pai. Eu preciso pensar nisso, querido. Quando qualquer coisa tira a minha atenção, quando qualquer evento, qualquer reunião, qualquer motivo justifica não estar na casa de Deus. É só olhar para o salmista Davi, você sabe muito bem disso. Quantos salmos que ele fala da alegria de estar na presença do Pai. Salmo 73, o salmo começa dizendo, você conhece, um homem que tinha conhecimento de Deus, que tinha intimidade com Deus. Ele começa o salmo abrindo o seu coração cheio de conflitos, cheio de dúvidas. Será que vale a pena ser crente? Estou passando por prova, estou na prensa. Aí ele olhava para o vizinho, fazendo festa, churrasco, comprando carro novo, e as coisas acontecendo, e o cara não queria saber de Deus, e o salmista olhou para mim: gente, será que vale a pena estar na igreja? Será que vale a pena ser crente? Ele estava olhando para alguém que não era referência para ele, e ele diz isso, depois você ler em casa, o Salmo 73, o meu vizinho amaldiçoa a Deus, eles fazem festa e não se lembram de orar agradecendo. E à medida que ele vai abrindo o coração, lá no verso 15, o verso 16, tem duas palavras ou três que aí quebra tudo, querido. Ele diz assim, ó, verso 15 ou 16, se achar aí, coloca para a gente. Ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus. 17, coloca aí para a gente, e eu quero que você fale junto. 17, coloca aí para a gente. Vamos lá. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Queridos, isso é muito sério, queridos. Eu disse que Jeremias estava profetizando para a igreja do Antigo Testamento. Pode ser que hoje a palavra profética que Deus esteja liberando, não é que Deus vai castigar, não é que Deus vai lançar o juízo sobre a sua vida. Pode ser que a palavra profética seja que a minha negligência em estar na casa de Deus, eu estarei gerando ou provocando um ambiente de desgraça sobre a minha vida. Não é Deus que está trazendo. Porque se Ele me mostra o caminho do lugar da bênção, do ambiente de cura, do ambiente profético, do ambiente de restauração, e eu negligencio esse ambiente, querido, é como se eu estivesse fazendo como um povo de Israel, desprezando a Deus, ignorando a Deus e a sua palavra.
Então o salmista, ele estava em conflito, mas quando ele fala, até que entrei no santuário de Deus, a ficha caiu. Eu entendi que este é o lugar, esta é a minha posição, este é o meu chamado. A minha oração, queridos, tem que ser, como a de Jeremias, é pedir, querido, que Deus, se em algum momento o pensamento vier, a dúvida chegar, lança fogo nos meus ossos, faça com que alguma coisa seja despertada dentro de mim, querido. Salmo 51, o que o salmista disse? Quando ele pecou, ele ficou preocupado, Deus, não retires de mim a alegria da salvação. Ele sabia que a evidência da presença de Deus nele era aquela alegria que ele tinha para cantar, para celebrar, para estar na casa de Deus, para escrever salmos. Deus, não tire a alegria, não tire o espírito, não tire a presença. Nós precisamos ter essa sensibilidade, queridos. Precisamos ter, querido. Sabe, às vezes eu já falei aqui, às vezes eu converso com quem sempre está perto de mim, os pastores aqui, eu falo o seguinte, olha, se vocês perceberem alguma coisa diferente num pastor, dê o grito. Porque pode ser, queridos, que chegue um tempo que nem eu perceba que eu não estou bem. Pode ser que seja uma hora que eu não consigo perceber que eu não estou bem. Então, eu crio estratégia. Tem a esposa, tem a família, tem os pastores, pastor Jabes, olha, vamos ver o que está acontecendo. É possível isso, querido. Se tem algo, duas orações que eu faço desde os tempos memoriais, sabe, querido? Primeiro, sabedoria. Segundo, Deus, o ânimo. Não deixe que o desânimo bata dentro de mim, queridos. Sabe, é fácil desanimar, é fácil entristecer, é fácil ficar em depressão, é muito fácil, queridos. Então eu peço muito a Deus para guardar as minhas emoções, porque se eu tiver sabedoria e tiver ânimo, querido, a gente rompe. Pode faltar dinheiro, pode faltar tudo nessa vida, mas a sabedoria que Deus dá, o ânimo que Ele dá, que é um revestimento da presença do Espírito Santo, as coisas acontecem. Amém ou não amém? Então, querido, eu não consigo lembrar, mas dizem que, acho que era Charles Spurgeon, ele passou um tempo por depressão, sabe? E alguém perguntou assim, Charles Spurgeon foi Moody, né? Foi um dos maiores pregadores do século XVIII, século XIX, chamado de o príncipe dos pregadores. Pelo menos a história diz isso, se é verdade ou não, mas serve como ilustração para a gente. Ele estava em depressão e perguntaram para ele, como é que você consegue pregar com tanta dor? Sabe, querido, ele diz o seguinte, olha, Deus, eu aprendi que Deus não unge máscaras, Deus unge homens que têm um coração quebrantado. Sabe que é isso que Deus faz? Ele unge quem tem um coração quebrantado. Então eu não sei como você está aqui nesta noite, eu não sei como está a rendição do seu coração, se ele está quebrantado por uma iniciativa sua, intencionalmente, você está se quebrantado diante de Deus, ou quebrantado pelas circunstâncias, uma coisa diferente da outra, mas isso não impede de você tornar esse momento uma rica oportunidade de se render diante do Pai, de vivenciar um tempo de cura, um tempo de renovo, tá? Nós temos na Bíblia Sagrada quantas promessas, quantas palavras, Deus prometendo transformar momentos de fraqueza em oportunidades para que a glória dele seja manifesta. Qual é o tema da mensagem? Coração quebrantado, altar de glória, querido. É isso que acontece num coração quebrantado, no coração rendido. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em confortar, gerar um coração sensível, quebrantado, disposto a carregar a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então curva a sua cabeça e feche os seus olhos, querido. Ore ao Senhor. Faça uma oração acerca desta palavra. Peça ao Espírito Santo que traga discernimento, traga uma sensibilidade, que Ele possa revelar algo que nem você mesmo esteja percebendo, esteja vendo. Peça ao Senhor que traga a sua mente, ao seu coração. Quem sabe uma dor que você não sabe a origem, não sabe o motivo. Talvez uma tristeza e você não consegue definir qual a origem, qual é a fonte. Talvez uma percepção de que algo está por acontecer. Eu creio num Deus que revela, num Deus que mostra. Faça
uma oração acerca de como estar a sua sensibilidade espiritual com o pecado, com coisas que você sabe que não agrada ao Senhor, caminhos que você está trilhando, decisões que você está tomando, em nome do Senhor Jesus. Esse é o tempo de Deus para você. Nós estamos sendo convidados por Deus para sermos mais frutíferos, estamos passando por esta prensa para que o nome dele seja honrado e glorificado em nós. Essa prensa, querido, quando você passa com Deus do seu lado, sabe, querido, isso não é dor, você aprende no meio da dor a extrair o melhor de Deus para a sua vida. Então, enquanto você está orando, enquanto você está aí fazendo a sua oração, nós vamos dar a você também a oportunidade, quem sabe, se você queira dar um passo e receber uma palavra de oração, quem sabe você quer um abraço, precisa de, quem sabe, está com vontade de chorar, e você, até hoje, você não teve um ambiente onde pôde derramar o seu coração. Talvez você não se sentiu à vontade, as pessoas que fazem parte do seu dia a dia não te entendem, não te compreendem, quem sabe ridiculariza você, quem sabe estão escarnecendo de você e você fechou o seu coração, quem sabe você já não se abre mais. Em nome de Jesus, nós estamos na casa do Pai, nós estamos na presença desse Pai que conforta. Enquanto nós somos ministrados por esta canção, você pode sair do seu lugar e você pode vir aqui neste altar e derramar diante do Senhor a sua dor, a sua lágrima, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é o tempo de Deus. É o tempo de Deus para você, para mim e para nós, em nome de Jesus.